Alô, alô, entrando ao vivo, dia 21 de novembro de 2023, para uma live especial, com um motivo muito especial. Tô aqui avisando os coleguinhas que eu estou ao vivo. Vamos ver quem vai entrar. Com muita honra, hoje eu venho aqui contar um pouco da minha história empreendedora e também tenho uma convidada para lá de especial. Daqui a pouquinho eu vou chamá-la. Muito obrigada por ter aceitado participar desta live relâmpago. Dona Zilda, minha amiga de Rondônia, Rafaele. Olha só, Bruna entrando. Manda aviãozinho para os amigos, para as amigas, porque esta live promete. Falar de empreendedorismo, falar do que a gente mais ama, é sempre muito, muito especial. Para quem não me conhece, que está chegando agora, quem aí já me conhece, quem está me vendo pela primeira vez? Eu sou a Creuza Medeiros, filha de Severino Bezerra, de Maria Isaura de Medeiros, sou comunicadora, casada há 30 anos com João Félix, um chapadense gente boa, mãe do Pedro Augusto, de 24 anos, do João Pedro, de 16, e empreender é quase o meu sobrenome. E como no domingo foi o dia do empreendedorismo feminino e eu estava bastante ocupada, eu resolvi vir aqui hoje falar sobre esse tema tão nobre. Lide, terapeuta maravilhosa, amiga, entrando, manda o aviãozinho para os amigos, de qualquer forma será gravada. E é uma honra estar aqui com vocês. Então agora, além de contar a minha história, eu preciso convidar uma pessoa fantástica que eu conheci na lida da vida, né, como terapeuta, e se transformou numa das pessoas mais admiráveis. Eu vou chamar aqui Rafaele, popular Rafa, porque eu... Rafaele, amada, já te chamei. Lide, bom dia. Opa! Eita, Bom bom dia. dia! Tô falando, é outro nível chamar uma Bom, pessoa tão feliz para estar com a gente. bom dia, minha querida. Que honra, que prazer estar aqui contigo. Com esse convite que, olha, de encher o coração, de transbordar de alegria. Muito Ah, obrigada. Já a honra é convidei também um monte de gente por aqui. muito bem, porque para começar a semana animada, né, Rafa? Com certeza. Que lindo! Eu sei que o fogão deu uma paradinha aí para poder a gente vir aqui, porque afinal nós estamos nessa época onde a nossa vida é dividida entre o presencial e o virtual. E a gente Exatamente. precisa, porque afinal agora temos amigos pelo mundo, clientes pelo mundo, não é verdade? Exatamente. De vez em quando a gente tem que se dividir, e eu acho que esse assunto já começa muito quente por aí, né? Não é por causa do forno. É porque o Muito. empreendedorismo feminino em si exige da gente essas divisões e essas multifacetas, né, Cris? Rafa, haja organização, não é verdade? Para dar conta? Exatamente. E a Mas assim, gente não Rafa, dá conta de tudo e tá tudo bem também, né? quando a gente aprende que tá tudo bem, não dá conta de tudo, né? Porque até chegar nesse nível, sofremos um bocadinho, né? Nossa!
quanta cobrança, quanta culpa, quanta comparação, né? E até a gente chegar num entendimento e ver que não é bem assim, nem sempre a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Porque às vezes ela, inclusive, é sintética, né? Exatamente. Rafa, eu estou muito feliz, em paz com a sua presença, porque nossas almas conversam um bocadinho, né? Faz um Com tempo. Quantos certeza. meses mesmo? Menos de um ano, né? Ou foi Menos de um menos? ano, desde março, né? Eu me dei de presente uma constelação e ganhei uma amiga. Ah, aí tá vendo? Quantas amigas a gente pode ganhar na vida, não é? Exatamente. Então, Rafa, eu vou me apresentar bem rapidinho, porque o seu público também está aqui, que é um público que eu não conheço, e também é bom a gente revisitar a história, Com porque a gente certeza. sempre se conecta e relembra de que nem sempre foi assim como a gente está hoje, nessa paz de fazer o que a gente gosta. Então, assim, rapidamente, porque eu quero muito te ouvir, vou me apresentar, que eu tenho 52 anos. Aliás, dia 16 de dezembro eu faço 52. Até um dia antes eu terei 51. E a minha vida ela é bem dinâmica. De uma coisa eu sempre tive certeza: comunicação seria uma das minhas escolhas e a área de pessoas outra escolha. Eu atuaria de fato com pessoas, lidando com pessoas. E assim foi. Eu sou filha de retirantes nordestinos, sou a 12ª filha, tenho uma história de superação bastante grande, você já conhece um pedaço, muitas das pessoas que estão aqui, mas hoje eu não quero ficar voltando nesse tempo. Hoje eu vim aqui para falar da nossa paixão por empreender e como isso surgiu. Então eu vou dar uma pulada aqui na minha história, além de ser jornalista, radialista, tenho 2 formações em comunicação. É, fui assessora de imprensa, trabalhei em veículos de jornais, rádios, TVs, assessoria de imprensa. E quando a segunda adolescência apontou para mim, lá por volta dos 35, eu mudei de vida. E agora eu fiz uma publicação com um colar de pérola. Inclusive, hoje eu tô com um colar de pérola com divino aqui. E foi ressonância. Esse colar que eu comecei a vender, ele mudou a minha trajetória. Eu vim empreender, eu montei uma loja de arte e artesanato e dei adeus ao jornalismo diário, embora a jornalista continua vivíssima, mas porque eu comecei a vender como sacoleira. E isso se transformou numa loja, que se transformou num jardim, que se transformou em terapia, que se transformou em mentoria. Tá dando um eco, né? Será que o meu tá muito? E é isso. Então, dos 35 aos 52, eu tenho vivido como empreendedora e apaixonada a cada dia mais. E depois eu quero falar um pouquinho sobre a dor e a delícia de ser empreendedora. E agora eu quero saber de você, Rafa, como uma dentista se transformou numa referência em bolos doces e afetos açucarados e como essa doceira e boleira está se transformando numa das grandes referências na região em marketing e empreendedorismo. Eu tenho muito orgulho dessa história, Rafa. Ai, muito obrigada. É muito interessante porque hoje, quando você me fez o convite, eu comecei a pensar justamente sobre essa jornada, sobre como tudo aconteceu. E no fim das contas, eu acho que eu sempre, acho não, tenho certeza, eu sempre tive essa veinha empreendedora que veio da família do meu pai, né? E quer queira, quer não, eu digo a minha família materna também. Eu falo assim, eles eram um outro tipo de empreendedor, né? Que não recebiam esse nome. A minha família materna é da parte da cafeicultura, né? Então, familiar, cuidavam de, né, de sítios e tudo mais.
E a família do meu pai já é do lado das lojas, do comércio, enfim. Desde criança eu sempre adorei brincar dessas coisas de lojinha, né, de vender e tudo mais. Mas foi na faculdade de odontologia, que o bichinho começou a me picar com mais força, né? E através das vendas também. Eu comecei a vender Avon. Eu queria comprar minhas coisinhas da Avon e não tinha ninguém ali na região que vendia. Eu falei, quer saber? Vou eu vender. Eu já compro para mim, já vendo, faço uma graninha extra. E foi assim que eu comecei. Aí teve uma Páscoa que a minha cunhada chegou para mim, Rafa, a gente podia juntar uma grana para viajar no final do ano, fazer alguma coisa que a gente pode fazer. Eu falei, nossa, eu fazia bombons com a minha tia quando eu era criança, para essa simbologia da Páscoa, né? Para justamente se divertir mesmo como criança, nada como vendo. E eram os bombons tão gostosos, falei, vamos vender bombom? Vamos. Fizemos 2 Páscoas para vender bombom. Aí veio a odonto, me formei, fui trabalhar para outras pessoas, mas nunca muito contente. E eu dei aulas também nesse período. Enquanto eu estava dando aula, a revistinha da Avon estava ali comigo também, né, vendendo. E num belo dia, conversando com o Gregory, meu parceiro de vida, ele falou assim, amor, eu não sei, eu acho que a gente podia fazer alguma coisa, né? Ter uma coisa nossa. E foi aí que veio com força. Eu falei, eu também acho. Porque eu tô num ponto que eu não aguento mais ficar sentada num mocho, num consultório, entrando de manhã, saindo à noite, sem ver tanto resultado financeiro, né? Eu tinha uma satisfação muito grande em atender, mas eu não via dia, não via noite. Dentistas, que se tiver alguma dentista por aqui, talvez vá se identificar. A gente acaba, na maioria das vezes, quando você é clínico geral, atendendo a dor. Então, a pessoa ela nunca chega feliz para você. Ela sempre está pesarosa, com dor, e você tem que resolver o problema dela de imediato. E nem sempre a gente consegue resolver de imediato. Então foi aí que surgiu a ideia da gente abrir uma sorveteria e café. Lá em Cascavel, no Paraná. Meu esposo, na época, fazia uns extras trabalhando num pub, começou a conhecer muita gente também. Então, vamos lá, vamos empreender. O que você sabe de sorvete, Rafa? Naquela época, nada. O que você sabia de vendas, Rafa? O que eu sabia de vender Avon. O que você sabia de empreender? Nada. Vamos lá que a gente vai tentar descobrir no meio do caminho, né? Fiz um curso do Sebrae, que se eu fosse pela condutora, eu nem teria aberto a sorveteria. O Jair, quem nos alugou a sala, ele olhou para mim e disse, tem certeza que você vai abrir uma sorveteria? Então, eu falei, tem. Você desobedeceu o consultor. Desobedeceu. Primeiro ponto, assim, eu vou fazendo umas pequenas intervenções só para vocês que Ótimo. estão aqui irem observando como é a psique, como é que uma empreendedora vai se moldando pela vida. Vão prestando atenção nas falas. Ela Então eu não sabia desobedeci. exatamente daquela área, mas ela era vendedora e era apaixonada por aquilo. Vamos aí gravando. Exatamente. Aí conversei com o Jair, que virou um grande parceiro, um grande amigo nosso, que era quem tinha salas para alugar. Ele falou: você tem certeza que você vai abrir uma sorveteria até ficar tudo pronto? Vai ser inverno, você tem noção de onde você está me metendo e tudo mais. A mais famosa da cidade está na quadra de cima. Eu falei: não tem problema, não tem problema. Eu quero abrir a nossa sorveteria café. Vai ser muito diferente de tudo que todo mundo já viu, porque eu não vim aqui para abrir uma sorveteria igual todo mundo tem. A minha e a do meu esposo vai ser diferente. Tinha um Aí ele diferencial. um diferencial. Aí ele conta muitos anos depois, ele sempre relembrava essa nossa conversa e ele falava: aquele dia eu olhei para você, eu falei, essa menina é louca. Mas se ela quer alugar a sala, vamos lá, vou deixar ela alugar, né? Quem sou eu para dizer, né? E a gente sabe, né, Creuza, que esse adjetivo, esse codinome louca, acompanha muito as empreendedoras, principalmente as mulheres. Pois é,
eu estava lendo exatamente sobre isso, um adendo aqui, Rafa. A gente vai contando a história e pontuando, porque senão depois ela foge e Uhum. quando vem à tona. Eu estava aqui vendo exatamente isso, que no fundo, quando a gente supera essa fase da experimentação e quando a gente tem essa segurança, quando falam que a gente é louca, é um elogio. Quando falam que a gente é blogueira, é um elogio. Exato. Porque eu também deixei uma carreira de jornalista bem sucedida, com 3 empregos, renda garantida, carreira promissora, para vender artesanato numa lojinha. E eu ouvi de muitas pessoas. Primeiro, eu fui sacoleira. Eu também vendi doce gelado na rua, Olha. bolo gelado, pão de mel. Olha só as nossas histórias se cruzando. Aham. E eu já era casada com um médico. Imagina, você imagina o A julgamento, mulher de sabe? médico, né? Que Não, é também tem isso. muito Eu esse. sempre ouvi isso. Igual você, certamente você ouve. Dentista vendendo bolo, fazendo bolo. E aí a gente entra bem nesse ponto aí. Exatamente. Porque Qual quando é eu o cheguei, orgulho? Qual né? o orgulho que você tem de falar que hoje você é doceira? Nossa, Me conta, conta para o nosso o público. meu maior orgulho de falar que eu sou doceira hoje, né? Que eu tenho uma doceria artesanal, é dizer que eu faço de boca cheia o que eu amo. Eu não vejo o tempo passar. Eu não tenho problema nenhum com segunda-feira. Aliás, adoro quando chega, porque a coisa vai se movimentar toda. Eu tenho a alegria de trabalhar no meu horário, que eu quero, que eu posso, acompanhando o crescimento da minha filhota de 5 anos. Quantos 5 aninhos? Então, assim, ver o crescimento dela, ver tudo que eu consigo com o mérito do meu trabalho e de um trabalho que me gera muita satisfação, não só financeira, como pessoal. De trazer um pouquinho da minha história, do meu afeto em cada bolo, sabe? E coisa que eu não conseguia sentir quando eu estava lá sendo dentista dentro de um consultório. Eu gostava de fazer? Eu gostava, mas eu não tinha a tal da satisfação, sabe? A tal Do da brilho nos do olhos? brilho nos olhos, sabe? Sim. Depois de um tempo com a sorveteria, eu conheci o Pedro Superti, ele fala muito do BZ, né? Que ele chama o brilho nos olhos. E quando você encontra isso, a fluidez como as coisas acontecem é absurda, sabe? É uma coisa assim muito maluca. Então, sim, a loucura de largar, né? A gente tem, embora eu não tenha doutorado, enfim, todo mundo tem aquela costume. Você era doutora, o que você foi fazer? Abrir uma sorveteria. Eu fui ser feliz. E E depois, está sendo cada dia mais, né? Cada dia mais. exatamente. E depois Exato. que eu virei mãe, que daí também tem mais uma virada, né, na nossa vida, na vida da mulher. Então veio de novo aquelas pulguinhas ali atrás da orelha. A gente estava em processo de franqueamento da nossa sorveteria e café. E parecia que alguma coisa não estava tão legal, sabe? Parece que o brilho no olho estava diminuindo, não estava indo naquele caminho que a gente esperava. Conversei com meu esposo, ele falou: eu também não. Ele falou: eu não queria falar isso para você, que eu não estava mais vibrando nisso, porque eu sei que para você isso era muito importante. E daí, quando eu chamei a conversa para ele, eu falei: mas para mim também não está tendo a Mas sem... satisfação, o que a gente queria. Aí você mudou de novo, simples Aí assim. eu mudei de novo, mas daí eu mudei de cidade, de Sim. estado e de ramo. Então eu vou pedir uma pausa, um pause aí, só para eu contar também a minha transição. Aí a gente vai fazendo esse paralelo, acho que vai ficando bem legal. Só para Juntas. quando você mudou tudo de novo. Uhum. O que aconteceu comigo também foi assim. Eu estava insatisfeita, não com a minha profissão, mas onde eu trabalhava, com que eu trabalhava.
Porque hoje, depois de muitas terapias, desse processo terapêutico, eu percebi que eu nasci para falar do que é bom e belo, que eu nasci para espalhar amor. Então, mas naquele tempo eu não sabia disso, mas eu também estava satisfeita, não com a profissão, mas com o que eu estava fazendo. E um dia eu perdi o sono, a internet estava começando, o Facebook, lá em 2010, no início do ano de 2010. Vão prestando atenção quanto tempo faz. E na madrugada eu descobri, com o olhar de águia que eu sempre tive para acessórios, bijuterias, me chamou muita atenção uma pessoa de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que eu amo de paixão, e um colar de pérola. Está lá no meu stories do Jardim Magnólia. Eu resgatei esse colar. E aí eu pedi quatro ou cinco colares para testar se eu vendia. Olha só. Eu vendi na mesma hora que chegou. E aí, do próximo, eu pedi 30 colares. E assim foi. A sacoleira. Porque todo mundo gostava dos colares que eu usava. Então, gente, quem nos dá a pista do que empreender, o que que falavam dos seus bolos? Certamente que eram deliciosos. Por que que você não faz para vender? Certamente Exato. muitas pessoas falaram isso para você, Uhum. mas você não estava de ouvidos tão atentos. Não Exato. era a sua hora. E aí foi isso que aconteceu. Eu comecei a vender, vender, vender. E o dia que eu resolvi romper com aquela do dia a dia, aquela rotina, que aquilo também não estava fazendo para brilhar meus olhos, o que veio à minha mente? Um produto você já tem para sua loja. Então, eu consegui juntar todas as minhas paixões por arte, artesanato e os acessórios, que são a minha marca. Minha marca, que assim eu não consigo ficar sem um colar, sem um acessório, Ai, nem quem para ir. acompanha você sabe, eu super admiro. É a E eu, marca registrada e mesmo. eu recebo, e eu ainda vou vender colares de novo. Fiquem atentos. Eu ainda vou, porque é uma Tem que ter uma paixão que hoje vai. coleção com o seu nome. Sim, eu vou vender de forma diferente, por hobby, por prazer mesmo, não porque eu preciso Exato. daquele dinheiro para sobreviver. E aí foi aí que tudo mudou. Que aí eu comecei a empreender. Mas eu já tinha vendido. Depois eu lembrei, eu também vendi Avon, eu também vendi Natura. Eu sempre vendi alguma coisa. Eu vendi roupa para as pessoas, eu vendi bolo gelado, eu vendi pão de mel. Eu sempre vendi alguma coisa. Então, empreendedorismo, depois eu fui descobrir que veio lá dos meus ancestrais judeus, que eu não sabia que eu tinha. Então, você que tem essa. Eu fiz essa paradinha só para fazer um paralelo, que é assim que começa. As pessoas ao seu redor é que indicam para que, no que você é bom, onde está o Exato. seu talento empreendedor. E Exatamente. se ficar com medo, não muda, não é verdade, Rafa? Não muda, porque eu falo assim, eu, quando estava no terceirão, naquele período do ensino médio, né? Eu falo, é muito cedo para a gente tentar descobrir o que a gente quer ser. Mas a gente tem que tentar, né? Então, até talvez por induções da família, do meio, eu sempre falava que eu seria médica. Ah, você é médica, você é médica. E em pleno terceirão, que era a época de ir lá e fazer as inscrições para o vestibular, era uma época que eu recebia muito as amigas na minha casa, a gente fazia muitas jantas, cafés, essas coisas assim. Tinha os bolos, porque no ensino médio eu comecei a fazer bolo recheado e fazer para casa mesmo. E nesse momento eu queria já fazer essa inversão, essa troca, né? E quando eu comentei que eu queria fazer gastronomia, que na época, né, em 2004, Não tinha esse glamour de hoje, né? Não não, tinha o de glamour de forma hoje. alguma. Então, o que eu recebi, a devolutiva que eu recebi? Eu não te criei para ser cozinheira, porque na cabeça, né, a Sim. gastronomia era tipo cozinheira. Como eu fui criada pela minha avó materna, qual que era o relacionamento dela com a cozinha?
o do dever, Sim. de meio-dia estar comida na mesa, para servir a família, porque todo mundo tinha compromisso. Então, sempre foi uma coisa assim que ela, apesar dela gostar de fazer, tinha um compromisso muito grande que de um tempo em diante já não era mais satisfatório. Então, eu falei, beleza. Só que eu também não quero ficar fazendo cursinho no resto da vida até tentar entrar em medicina. E foi aí que apareceu a odontologia. Sim. Então, foi uma segunda opção, eu me encantei, amava dar aulas, mas não estava satisfeita. Abri a sorveteria. Tem um tempo de validade, foi feliz fazendo o que fez, né? Aí eu Exatamente. queria que você contasse agora dessa mudança daí. Aí você foi para Rondônia. Aí veio essa ideia de nos mudarmos, né? Então, como eu não estava satisfeita com a sorveteria, meu esposo também. Ah, o que, que nós vamos fazer? Cascavel era uma cidade grande, mais perigosa. Eu tinha aquela coisa que eu não queria deixar minha filha integralmente na escola. E conversa vai, conversa vem. O Gregory veio para mim, meu esposo, vamos mudar para Rondônia? Minha mãe, meu pai tem a escola que foi fundada para eu e a Dá estudarmos. Por que, que a gente não vai lá? Já tem a escola para Maria, eu consigo fazer alguma coisa. E ele falou que você consegue fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Ah, olha, Porque nessa época eu já fazia os bolos caseiros, sobremesas, tudo na sorveteria. Então a nossa sorveteria tinha uma parte de café muito expressiva. sim. E eu fazia muito. Bom, eu era uma sorveteria e café que fazia muito bolo sob encomenda dos nossos clientes. E daí eu falei, bora, vamos, mas vamos tentar vender a sorveteria e tudo mais. E ele só falava para mim, não, amor, a gente precisa ir, a gente decidiu, a gente tem que ir rápido. Isso nós decidimos em dezembro de 2019. E nesse vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido, final de janeiro ele falou, amor, não dá mais. E é interessante, né, Creuza? Quando você toma uma decisão, parece que daí você continua indo no lugar onde já não está fluindo, aí não flui mesmo, né? A gente já tinha decidido que a sorveteria a gente não queria mais. Então tá, então já que a gente vai ter que fazer um caminhão com a nossa mudança, vamos fazer um caminhão com a mudança da sorveteria, porque minha ideia era abrir uma doceria, eu já tinha identificado numa noite sem dormir. Rafa, eu vou pedir para você só para dar uma puladinha nesses detalhes, porque senão Sim. nós não vamos chegar extrapolar lá na mentora, que eu quero chegar na mentora. Então, nós mudamos. A gente chegou aqui em Colorado, eu sou de Colorado do Oeste, Rondônia, para quem ainda não me conhece. Chegamos aqui um mês antes de estourar a pandemia. E eu me vi dentro de casa, com todas as minhas receitas, os meus cadernos de receita, e uma possibilidade muito grande de abrir uma doceria delivery, não a presencial que eu tinha imaginado, no momento que todo mundo ia estar em casa querendo comer um bolinho caseiro. Então são muitos momentos que fazem a gente dar a virada, né? Porque também entra meu caso com a pandemia. Mas eu quero só que você fale um pouquinho. Dona Zilda é uma homenagem a quem mesmo? A minha avó materna. Porque para mim esse é o encanto. Porque foi com a minha avó materna, com quem eu me criei, que eu aprendi a fazer meus primeiros bolos. Eu acordava em casa com um cheirinho de bolo caseiro. Então eu sempre brincava, deixa a travessa para eu raspar. E da travessa para eu raspar foi surgindo o interesse de aprender a fazer. Então ela me ensinou a fazer de uma maneira muito natural, numa brincadeira de criança. E essa brincadeira de criança hoje é o meu, né, a minha empresa. Olha que lindo você falando a minha empresa. Olha, gente, olha o posicionamento. É porque aqui esse bate-papo, para quem é do lado do empreendedorismo, para quem faz mentorias, para quem paga cursos, esse bate-papo é recheado de trocas para a vida, para você, empreendedora. Então, eu estou fazendo essas intervenções só para ir deixando bem claro o que tem de empreendedorismo nisso. Tem todas as características de uma empreendedora que dá certo. E a empreendedora que dá certo é aquela que segue a sua intuição, a sua voz interior. Exato. Às vezes a gente desobedece o próprio consultor, o próprio mentor, mas eu quero destacar algo aqui que me chama muito a atenção na sua fala, Rafa, que também é a minha história.
Olha a minha linda Dona Braba entrando. Outra empreendedora que nós vamos bater papo essa semana, viu, Dona Braba? Vai ser minha próxima convidada. Olha só. Que é exatamente isso, Rafa. Para mim, assim, eu tenho uma grande admiração por você, você sabe. Você chegou É para uma constelação. mútua. E eu sabia que naquele dia eu estava ganhando uma grande amiga, porque eu tenho muita identificação com essa sua alegria, com essa sua coragem de ir, independente do que os outros estão falando, porque você confia no seu talento. Exatamente. E eu quero destacar algo aqui que me chama muita atenção, Rafa, que é a questão de quando a gente tem alguém que apoia do lado, que essa é uma semelhança da sua história com a minha. Você sempre teve um marido que te apoiou, eu também. Mas não quer dizer que se você não tem alguém, não vai dar certo, não quer dizer. Mas você precisa ter pelo menos uma pessoa que hoje a gente chama na modernidade de uma mentora, de um mentor. Alguém que já passou por esse caminho e que pode ajudar a gente a errar menos. Errar O menos. meu, o meu parênteses, até porque senão fica muito demorada a live, a gente vai fazer mais vezes, é óbvio. Chegamos no recorte da pandemia. E foi aí, pessoal, que tudo mudou de novo. Eu vou contar o meu recorte, aí você conta o seu. Quando a pandemia começou, eu tinha acabado de fazer o meu segundo curso na área de terapias. Com essa coisa de ser empreendedora, de realizar feirinhas, ter sempre mulheres empreendendo, eu divulgando essas mulheres, que é a minha paixão. Eu percebi que tem muita insegurança, que as empreendedoras ficam muito inseguras porque elas não ouvem a voz interna e ficam ouvindo os cochichos do mundo. E ficam vendo o que as pessoas fazem, como elas fazem e tentam copiar. É aí que a gente se perde, galera. É É aí. aí que a gente se perde. Porque quando eu te perguntei, então você foi para o seu diferencial. Se a gente não souber o nosso diferencial, o nosso ponto forte, os negócios começam e degringolam. Mas só acelerando, foi na pandemia que depois que eu tinha já feito curso de constelação para meu conhecimento e já tinha feito alinhamento energético, que tudo parou. E aí a jornalista se reinventou de novo. Foi aí que eu encontrei o virtual e fiz do virtual a minha própria casa. Se você vier aqui hoje no meu consultório em Cuiabá, você vai ver que eu falo contigo do mesmo jeito que eu estou falando aqui. E aí eu devo muito ao mentor Jonas Kass, que me ensinou sobre ser empresária. Então, daqui a pouco a gente junta essas histórias e eu quero falar que a pandemia abriu um portal de oportunidades. Eu sou muito feliz. No início, live, nossa, o povo virava, torcia o nariz, né, Ana Rafa? Exatamente. Fazendo live, não tem nada para fazer, é assim que a gente ouvia. Exatamente. E a gente ouve muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo. E eu vi aqui, aí não sei se a Pamela ainda está aí, ela foi colaboradora minha o ano passado, e eu ensinei ela a falar isso, e eu repito isso muitas vezes, porque que nem no meu ramo, assim como todo ramo tem a sua frase, né? Muita gente de fora que não entende de fato o que a gente faz, né? Esse bochicho externo que existe, muitas vezes virava para mim e falava: Nossa, mas você só faz doce? Uhum. Ai, parece que essa frase do você só faz tal coisa dá um ruim na gente. Eu falei: Eu já sei como que eu vou acabar com esse assunto. E ao invés de eu ficar tentando explicar o que eu fazia, eu adotei para mim: não, eu não faço só doce, eu faço dinheiro. Ah, olha, adorei isso. Não, eu não faço essa doce. Eu faço dinheiro. E quando eu respondi isso pela primeira vez, a pessoa do outro lado, ela não teve resposta. Porque ela ia responder o quê? Ela ia argumentar o quê? Porque geralmente quando a pessoa fala isso pra gente, Rita, Creuza, eu sinto muito como uma coisa, como um desdém.
De tipo, ai, coitadinha, largou a odonto, era doutora, e agora tá aí fazendo bolo, judiação, sabe? Mas isso Não, te incomodou no passado, hoje não incomoda não, mais, hoje, certo? hoje eu lido Então, super bem com isso. e o que te fez mudar? Me conta aí, a gente está compartilhando, o que faz a gente mudar de ouvir os bochichos do mundo? O que te ajudou? Porque a gente já está dando as dicas aqui para essas Uhum. empreendedoras que estão aqui com a O gente. que de fato me ajudou foi olhar para mim mesma e para o meu sexto sentido, intuição, chamem como vocês quiserem, pelo meu chamado divino, e falar: eu sei que é isso que eu quero fazer. Eu sei o que eu consigo entregar, eu sei como eu posso fazer, e eu sei que dá para ser feliz e ganhar o meu dinheiro e fazer o meu dinheiro fazendo aquilo que eu amo fazer. Porque realmente tudo acaba tendo um prazo de validade ainda muito menor quando você vai trabalhar sem ter brilho no olho, sem ter aquela vontade, aquela chama que queima aqui dentro. E eu sempre estive muito feliz, sempre sou muito feliz quando eu estou na cozinha. Eu lembro que logo quando eu comecei aqui, eu trazia justamente esses diferenciais, sabe? Eu fazia videozinho bem aí que entra aquela história, ai, a blogueira, né? Ou a blogueiragem, a blogueirinha. Não, quando eu cheguei aqui, isso também já estava muito maduro em mim. Eu já não me importava com essa história. E quem me ensinou a não me importar muito com isso foi a Suelen Varmely, Sim, que você também maravilhosa, conhece. nossa E mentora. eu postava, tipo, eu falava, qual que é a doceira, qual que é a doceria que vai te entregar um brigadeiro com receita de vó e que enrola seu doce cantando e dançando? Porque para mim era muito bom fazer aquilo, é muito bom fazer isso. Então, quando você encontra satisfação naquilo que você gosta de fazer, você consegue fazer o seu dinheiro, entregar uma coisa que a pessoa do outro lado te retorna sempre com elogios, sentindo a energia, o amor que foi colocado naquilo, fica mais fácil. Mas você precisa ter a coragem para chegar nesse ponto. E aí eu abro um parênteses. A maior parte das pessoas ainda não descobriram. Não descobri. Por quê? Porque a gente vai vivendo a vida, a gente vai vivendo, a gente não se entrega à vida. E só se entrega à vida a partir deste mergulho interno, não temos outro caminho. Não tem. É o que eu sempre falo, quando é algo bom, dá uma borboletinha no estômago. E quando é pesado, as nossas emoções, elas são. A ressonância é no estômago, não é no coração. Então, muitos problemas que a gente tem no intestino, no estômago, o estômago é a caixa da ressonância das emoções. Então, não adianta se você não é porque. Você lembra quando abriu milhões de hamburguerias? Todo mundo abre Sim. hamburgueria. Aí vem a moda do açaí, todo mundo abre açaí. E aí, quando você vai em São Paulo, você vê aqueles lugares pitititinhos assim, Uhum. que vendem milhões. Vendem Exato. milhões. Por quê? Porque tem identidade. Quando você for para São Paulo, fala assim: o lugar que vende o melhor pastel de São Paulo, as pessoas irão. Então eu vejo muito isso, sabe, Rafa? O quanto. Agora vamos pular um pouquinho, que logo já estamos acabando nossa live, porque tem que ficar um gostinho de quero mais. Com Eu quero que você me certeza. conte um pouquinho, e eu também vou contar daí. Você mudou, os bolos vieram, tal. E esses últimos 9 meses, esse último ano, você se dedica também, assim como eu, a estudar muito, a ter mentores e a praticar uma outra forma de olhar para a vida, uma outra forma de ressignificar o que você faz, onde você investe seu tempo e principalmente com quem você está. Eu É, queria que você falasse esse, um pouquinho disso, dessa sua evolução, porque quando eu te conheci, eu percebi como terapeuta a sua grandeza de uhum. alma, porque antes de ser profissional empreendedora, nós somos seres humanos. E eu Exatamente. tenho um radar incrível para descobrir seres humanos nobres. E eu E tenho muito. você foi minha grande incentivadora nesse processo todo, né?
Porque foi em janeiro que eu decidi fechar a minha loja física. Mais uma vez a louca, né? Mas não dá sua loja tão linda que você fez com tanto carinho. Nananana. Sim, eu fiz, mas ela teve um tempo, ela teve um ciclo. Ela terminou de validar aquilo que eu já tinha aqui dentro de mim, que era o processo que eu entendi que alguma coisinha ainda me fazia falta. E era a saudade do dar aulas, por exemplo, Exato. de eu estar servindo as pessoas de uma outra forma, não só com os meus bolos. Então eu comecei um negócio do zero em plena pandemia, quando todo mundo dizia que nada daria certo. E super deu. Então eu comecei a identificar, eu sou a pessoa que quando vai em algum lugar, algum estabelecimento, principalmente de comida, começa a olhar e fala, nossa, mas se ele fizesse daquele jeito, aquele processo ali, ó, agilizava, fazia mais. E eu comecei a pensar, por que não pegar esse, né, esse meu feeling e trazer para as outras pessoas isso? E nesse momento apareceu esse colaborador do meu pai estava fechando a loja dele, ele falou, ai, Rafa, eu queria aprender com você, esses doces, como que você faz e tal. Falei, peraí, chegou no momento que eu queria isso, e ele veio e me pediu, eu falei, vamos lá, A sua vamos fazer uma mentoria? anteninha. E eu preciso dar esse alerta. Empreendedora que é empreendedora tem sempre pilha na anteninha. Não Exatamente. deixem a pilha descarregar, gente. Que a intuição, que a percepção é o nome que você quiser. Foi ou não Exato. foi super importante para vocês? Super, porque eu falei para mim mesma, eu vou fechar a minha loja física porque eu quero me dedicar à mentoria. Eu quero me dedicar a ensinar alguém, eu sei lá, dar curso ainda não estava tudo muito definido, sabe? E ele veio e me deu a definição que eu precisava. E quando a gente sentou pela primeira vez para conversar, eu vi que ele não tinha ainda nada, né? Falei, gente, quanta coisa eu posso colaborar. Desde eu ensinar a abrir um CNPJ, virar um MEI, como vender, é além Então, das receitas. um parênteses. Eu preciso compartilhar isso, um parênteses. A gente está fazendo aula aqui bem didática. O que a gente sabe vale dinheiro. Quantas pessoas você ensinou nessa vida sem cobrar por isso? Exatamente. Quanto dinheiro a gente deixou na mesa? Porque para aprender você teve o tempo, a dedicação, você pagou por esse conhecimento. E por que a gente tem que entregar gratuitamente esse conhecimento? Exatamente. A sua chave virou quando você descobriu o equilíbrio, o dar e receber, dona Rafa? Com certeza virou e virou muito. Porque é interessante isso. A gente, num primeiro momento, a gente quer dar um conselho, quer ajudar ali. Só que uma coisa que me fez perceber muito, Ri, eu tô com a Rita na cabeça, minha mentorada, acho que ela tá pensando em mim. Creuza, é que ó quem chegou aqui. Ai, gatíssima! Cadê a linda? Estava na ginástica, acabou de chegar. Aí eu percebi, e depois no nosso encontro lá em São Paulo a gente viu isso também, eu descobri os nomes, tudo, que as pessoas que eu mais ajudei no meu portão de casa, por exemplo, elas simplesmente viraram as costas e sumiram. Exato. E como tem sido hoje, dona Rafa? Aí vamos ter que pular um Hoje, pouquinho aí, que aí a gente hoje descobriu que as eu me abri, mentorias. exatamente, eu acho que eu abri ao processo e entendi que sim, eu tenho que cobrar pelo meu conhecimento de quase 10 anos nessa área, e por todo esse feeling, essa coisa que eu tenho dentro de mim, eu estou aí mentorando mães empreendedoras e E pai empreendedor também, né? Que foi o meu primeiro mentorado, Luiz. E eu entendi que quando que a gente faz, digamos, essa troca, a coisa flui de verdade. E a pessoa com quem você contribui, ela é grata a você e ela tá com você. Ela não escuta o teu conselho no portão, vira as costas, faz tudo como se fosse sozinha e mérito só dela, entendeu? E eu não digo nessa questão de ficar dando crédito, de ficar dando
Não é nesse sentido, Não, sabe? é interiormente, é a energia que Exato. a pessoa emana. Gratidão é um sentimento do coração. Não é ficar falando e babando ovo. Eu, sinceramente, eu fico até desconcertada se a pessoa fica falando, falando, falando demais. A gente precisa ser Uhum. estratégico, falar nos momentos certos e do Exato. coração, né, Rafa? E que Exato. venha do coração. E aí mudou. Então você faz hoje online e presencial, mentorias. E, exatamente. As mentorias, elas estão bem fortes no online, né? Eu tenho muitas mentoradas aqui da minha cidade. A gente se encontra em momentos estratégicos e específicos, mas a mentoria ela veio como um processo para mostrar para mim que sim, o que eu adquiri como conhecimento tem de fato muito valor e pode sim servir e ajudar muitas outras pessoas e transformar a vida dessas pessoas, que é o mais mágico, sabe? Que é aquilo que a gente não tem palavras para descrever. E você, como mentora, sabe do que eu estou falando. Exato. E aí vem algo muito importante que a gente aproveita aqui, que é sobre a tal da concorrência, que o que muita gente empaca quando vai ser mentora. Mas eu vou aprender o que eu vou ensinar o que eu sei, ela vai fazer, ela vai me copiar. E aí que muita gente empaca, e eu percebo na minha caminhada que só pessoas muito seguras, elas não têm medo da concorrência. Quanto mais você partilha, mais você recebe. E também acaba uma história que mina muito, muito a nossa prosperidade, que é a disputa, né? Tipo assim, eu preciso ser melhor que o outro, eu sou melhor nisso, e eu preciso ficar falando que eu sou melhor nisso. Exato. Quando na verdade são as pessoas que nos reconhecem como mentoras, são as pessoas que nos reconhecem os nossos talentos. Tem ou não tem isso? Da pessoa querer reter o conhecimento, não trocar. Sendo que, na verdade, quanto mais você troca, mais você busca, mais você tem e mais você cresce. Parece muito o fermento do bolo, não parece? Exatamente, Creuza. E é interessante que, justamente falando agora no fermento do bolo, foi em plena pandemia que eu lancei um e-book com as receitas de bolos da minha avó. As receitas que eu fazia e faço até hoje e vendo aqui. E quando eu falei pela primeira vez, você vai, você vai vender as receitas Olha só. que você produz? Nossa, mas a cidade inteira vai fazer seu bolo. Falei, vai fazer a minha receita. O meu bolo é feito pelas minhas mãos. E o que Exato. eu faço é só meu. Pode ser a mesma receita. E falando em receita, receita mesmo, isso todo mundo sabe. A Creuza pode pegar a minha receita, o bolo da Creuza não vai ser igual ao meu. Jamais será. Eu Então, assim, tenho uma historiazinha sobre isso que é bacana. Eu tenho um bolo de fubá que ele é meio misterioso. Eu faço uma vez na vida. Mas quando você vier a Cuiabá, eu vou fazer o bolo para a boleira, porque eu sou audaciosa. E aí é adoro. um dos ingredientes do empreendedorismo, é ser audacioso, gente. Gente, deixa eu falar aqui. Está tudo bem se você não tem talento para empreender, para correr riscos. Porque eu adoro aquela metáfora que ser empreendedor é você saltar com o paraquedas, sem paraquedas, né? É Exatamente. exatamente. É um salto no escuro, se você não estiver preparado, tá? Eu acrescento isso. É um salto no escuro se a gente não estiver preparado. Porque quando a gente está preparado, A você gente não se encara, aperreia. né? Não aperreia, como diz no nordestino. Mas Exatamente. assim, essa receita de bolo que eu tenho de fubá, que fica parecendo pamonha. É uma receita de um caderninho lá da infância. Eu já passei para muita gente essa receita. E as pessoas voltam e falam para mim: não Não fica igual o seu. E não fica. E E não não vai fica. ficar. Então é sobre isso, é porque a gente, nós somos a receita de bolo mais perfeita que existe, né, Rafa? Nós, seres humanos. Exatamente. Mas aí me conta, Quando a gente então hoje está de vento em popa a mentoria, e aí eu vou aqui partindo para o encerramento. A boleira que deu certo, a dentista boleira está mais feliz do que nunca, ganhando com certeza. muito melhor do que antes.
e com altos planos. Exatamente. Fazendo o que eu amo, transformando vidas e vendo essas vidas sendo de fato impactadas e trazendo mais prosperidade para dentro de casa. Não só da minha, mas dessas pessoas com as quais se permitem estar com um mentor do lado e se permitem ouvir, entender e pôr em prática, que acreditam no processo. Que acreditar no processo faz toda a diferença também. Então, e aí eu entro aqui também com a minha parte de contribuição sobre isso, porque é como ir ao médico. Você ter um mentor ou a mentora é como ir ao médico. Quando a gente vai ao médico, ele vai receitar o remédio. Você já foi, você fez a sua parte. Ele deu toda a orientação, ele orientou. E se você não for tomar o remédio depois, não vai para frente. É a mesma coisa a mentoria. Se a pessoa não fizer a parte dela, não é por osmose, né, Rafa? Que a gente. Não. Não é por osmose. Então, e eu nessa parte eu quero dizer também, aproveitar aqui, olha a cartinha que saiu pra gente. Eu me alegro e agradeço pela minha vida. Mas nossa cara impossível, né? Ah, perfeito. Então, e aí, assim, só completando, ó, a trajetória, só recapitulando para você que chegou agora, eu estou hoje aqui no bate-papo de empreendedorismo com minha amiga e cliente, a Rafa, lá de Rondônia, Aline Passarinha, meu amor, lá de Brasília, outra empreendedora maravilhosa, te esperando na mentoria, viu, dona Aline? É, o que que acontece? A gente, sem a gente encarar como fez a Rafa, ela ouviu a intuição. Eu outro dia dei uma palestra sobre intuição para uma das consteladoras que eu mais amo nesse Brasil, doutora Ana Soares, para as mentoradas dela. Eu amo falar de intuição, porque é ela a nossa mestra, junto com a fé que você tenha. Exato. Uma mulher que não deixa limpo o canal intuitivo, ela fica surda aos recadinhos que vem de Deus, que nos move para. Então, assim, foi lindo ouvir a sua trajetória, que eu já conhecia um bocado, a Rafa. Então, para quem chegou agora, a Rafa é essa pessoa, uma dentista que não estava feliz, que não estava com os olhos brilhando, que se mudou de cidade, que teve uma sorveteria sem entender de sorvete, que depois, mas o bolo estava sempre acompanhando, sempre fez bolo, sempre foi boa nisso, se mudou para Rondônia, fez bolo, faz bolo, mas hoje ela compartilha todo esse percurso como mentora. Mas eu vou te falar, você não faz mentoria sobre bolo, Rafa. Você cura pessoas. Eu já te falei isso, porque às vezes, gente, é só uma desculpa. Porque o que nós precisamos mesmo na vida é de cura interna. Que as pessoas nos vejam, que as pessoas reconheçam o nosso talento, que as pessoas não queiram nos mudar, que elas nos aceitem. O que a gente precisa é de gente verdadeira com a gente. Então, a Rafa, a desculpa dela são os bolos. Mas o que a Rafa é uma baita de um ser humano, eu já falei isso para ela, e deixo aqui eternizada essa fala. E aí eu vou pedir as suas considerações finais, aí eu vou vender o meu peixe aqui, e aí a gente vai encerrar esse primeiro de muitos encontros. Com certeza, maravilhoso poder estar aqui dividindo essa tela com você e falar de um assunto que a gente ama tanto, né? Exato. E eu falo, é tão interessante, porque realmente, de fato, eu sempre falei que nunca foi só doces. Desde quando eu comecei no Instagram da Dona Zilda, eu falava para todo mundo que estava ali, aqui nunca vai ser só sobre doces. Porque eu sempre compartilhei um pouco da minha jornada, dos meus momentos como mãe, dos meus estudos. Então, assim, hoje eu falo ainda mais. Não é só sobre doces, não é só sobre receitas, porque, de fato, quando eu decidi tomar o caminho das mentorias e de transformar, né, essas vidas, essas pessoas, eu sabia que não eram as receitas. Porque uma das coisas que eu tinha muito na minha cabeça
quando eu comecei na mentoria eu achei que ia ser só confeitaria, hoje eu já sei que não é, é que a gente já tem a receita. Sim. A gente já tem a receita perfeita. A gente precisa saber como comunicar ela para outra pessoa, como vender ela para quem está à nossa volta. Então, nunca fique na dependência de achar uma receita perfeita. Seja ela de bolo, seja ela para a vida, seja para relacionamento. Não existe a receita perfeita. O que existe é a gente trazer para nós o entendimento, o nosso autoconhecimento e se colocar ao dispor. Né? E a hora que eu me coloquei à disposição, o leque se abriu e eu vi, hoje eu tenho inclusive mentoradas que são da confeitaria, que são do artesanato, que são das artes. Então isso é muito maravilhoso, porque é essa transformação, é esse movimento, e quando a gente consegue juntar também essas pessoas dentro de um grupo, dentro de em algum momento onde a gente consegue se relacionar, a gente traz muito a ambiência. E eu tive o Exato. prazer de viver a ambiência com você em São Paulo esse ano. E eu falo, quando a gente vive uma ambiência, de fato, é transformador. Não tem mais como voltar. É aquele momento que a gente queima aquela ponte e não tem mais como voltar para trás. E a O decisão do paladar não empreendedor. retrocede, né? E quantas Exato. vezes eu te falei isso? Eu falei que você era para muito além. Quantas vezes? E eu adoro quando a gente consegue convencer e que a pessoa acredite no que a gente está falando. Porque o que você falou, as pessoas precisam do roteirinho. Só um roteiro Uhum. básico, o restante é com elas. E é o que a Exato. gente faz nas mentorias. O mentor, ele aponta. Eu falo sempre que o mentor pega a lanterna que está descarregada, ele coloca a pilha na lanterna. Agora, o caminho, a escolha do caminho é da pessoa. Exato. Só que se você não tiver num grupo que te apoia, e outra, a gente paga e muito bem para ter acesso a esse conhecimento. Então, quando as pessoas. E as pessoas que acham que é caro o que a gente cobra, elas não estão prontas para estar com a gente. Não estão Concorda? prontos. Não é sobre o meu produto que está caro, é sobre você que ainda não está no momento de entender a preciosidade do que eu tenho para te Exatamente. entregar, que é sobre a sua transformação. E aqui a gente tem a honra de tem várias mentoradas, Mulher Sou aqui acompanhando, Lidiane, a Mila, ai, que pessoas incríveis, Dona Braba, agora a Tânia, mentora Mulher Sou como que embarcou nas minhas loucuras e a gente está com um produto super validado, que a gente ama demais. É isso então, Rafa, uma frase final. Olha, Como eu amo falar com você. eu acho que, assim, para a gente encerrar mesmo, de fato, eu não diria nenhuma frase com muitas palavras. Eu quero dizer para você que está aí nos acompanhando, que chegou agora, permita-se. Permita-se estar onde você deseja estar. Permita estar próximo de pessoas que estão onde você quer chegar, sabe? Permita-se. Permita-se. Tenha coragem para investir, para e aqui eu falo também na questão financeira de tirar um pouquinho do seu dinheiro do bolso e acreditar e confiar naquilo que você quer fazer. Seja para comprar um ingrediente para fazer um bolo para vender, seja para estar dentro de uma mentoria para ter alguém que possa, de fato, te dar um caminho validado, porque a gente foi sozinha. Eu fui sozinha até um tempo. Atrás eu estava sozinha. Mas eu errei muito, eu demorei para chegar aonde eu gostaria de chegar. E quando a gente tem alguém do lado, um apoio, um caminho, a pilha na lanterna, a gente consegue chegar mais longe. E às vezes numa velocidade muito maior. Na, Porque caminhar no escuro é difícil. na Ficar verdade, tateando é difícil. e aí o tempo passa, as coisas não acontecem, a gente sempre tem a tendência, a nossa mente tem a tendência a achar que o problema está com a gente. Exato. Não, E a gente vê muitas pessoas desistindo no meio do sim, caminho. o problema não está com a gente, o problema está com as escolhas, com as pessoas
que não, talvez não estejam engrenadas com seu ritmo. Se Exato. você tiver com gente que só te leva para baixo, você vai ficar para baixo. Se você tiver gente com nessa frequência da alegria e do acreditar e que tem experiência, você vai. E não tem ponto de chegada, porque vai sempre uma reconstrução que tem muita. A gente provoca muito desconforto às vezes, estranhamento, porque você está sempre se movimentando, mudando. Aí o que você mais ouve também. Você não para. Nossa, é como se a gente fosse sim as pessoas que estão loucas só por dinheiro, para Uhum. enriquecer. Que na verdade a nossa riqueza é humana. E aí o Exatamente. dinheiro inevitavelmente vai chegar. Uhum. Rafa, meu coração fica assim, ufa, foi muito legal. Os retornos aqui estão sendo ótimos. Vamos falar muito juntas ainda. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui contigo. E a gente está sempre juntas, né? Sempre, A gente está sempre juntas. sempre. Eu só vou retirar aqui desativar os comentários e pedir para quem está na live fazer aí uma foto nossa Ah, e é nos verdade. mandar Print. um print, porque a gente aprende bem com nossos mentores. Eu tô de um jeito aqui que eu não estou conseguindo tirar. Deixa eu Você consegue tirar ver se eu teu? consigo. Aê, foi. Aí, voltando aos comentários, então, assim, muito, muito, muito obrigada. E aí eu termino também falando que hoje estou mentora, realmente tudo que eu já aprendi nessa vida como empreendedora, que faliu, que tentou de várias formas para sobreviver, tudo isso hoje eu consigo juntar nessa receita que tem sido cada dia mais deliciosa, mais completa. E a gente, eu e a Tânia, que é outra jornalista, empreendedora, a gente hoje tem o Mulher Soul, nos acompanhe no Mulher Soul Oficial, que é para além de mentorias, porque nós somos também terapeutas, eu sou consteladora, faço hipnose, alinhamento energético, que em breve Maravilhosa. faremos. E é uma honra poder ser empreendedora, hoje a serviço da vida, mas os negócios, eu sempre falo que nos atendimentos, metade é cura e metade é empreendedorismo, Exatamente. porque É mesmo. fala muito alto. Eu realmente acredito nessa transformação e eu vivo essa transformação todas as horas da minha vida. E meu coração se enche de esperança de ver pessoas se desenvolvendo e cada dia sendo mais leves, prósperas e felizes. Isso é bom demais. E a gente compartilha dessa transformação juntas também, que é o mesmo sentimento, você expressou os mesmos sentimentos que eu sinto por aqui. E é uma vibração contínua e a gente não vai parar nunca mesmo. Nunca. É só isso. Nós não vamos parar nunca. Essa é a realidade. Porque Exatamente. antes de sermos mentoras, antes de sermos doceiras, antes de sermos dentistas, antes de sermos uma profissão, nós somos os seres que vieram com a missão. E quando a gente descobre essa missão, esse propósito, tudo flui. Mesmo quando a gente está desanimado, chega o recadinho e a gente só cumpre. Então foi uma Exatamente. honra, Rafa. Um beijo, muito Obrigada. obrigada. Essa live ficará Beijão pra você. salva, encaminhe para as amigas que precisam assistir. Boa venda de mentorias por aí, que muitas mulheres e homens cheguem até você. Amém. E que muitas mulheres também cheguem até você para sentir o gostinho dessa transformação e de poder viver aquilo que a gente de fato é, que não tem preço. Não tem preço. E a propósito, as vagas da Mentoria Mulher Soul estão abertas, as inscrições, porque em janeiro começa uma turma nova. E se eu fosse você, eu participaria. Olha, Manda um direct para mim, ou para Tânia Halber, ou no Mulher Soul Oficial, no Jardim Magnólia, e vamos juntas transformar.
Com Muito certeza. obrigada, excelente semana. Para você Beijo, também, Deus. Um Rafa. beijão, um Um abraço bem abraço. gostoso Eu e até a adoro fazer próxima. live de surpresa, elas sempre dão certo. Imagina. Um beijo. Beijão. Tchau, Tchau, tchau. obrigada.